Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080. Meus queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário da Vida, meu querido irmão, minha querida irmã que reza conosco esta Santa Missa em sua casa. Hoje, a palavra de Deus nos é dirigida e nos chama a atenção para a exigência que é ou que tem aquele que aceita ser verdadeiramente discípulo do Senhor. Ora, meus queridos irmãos, domingo passado, nós fomos convidados a buscar uma vida de humildade. Mas vimos que humildade não está naquilo que como, na maneira como eu me visto ou na maneira como eu falo, mas a humildade está no coração daquele que reconhece que tudo que tem e tudo que é vem de Deus, unicamente de Deus. Ora, e hoje, Jesus mostra para nós que o seu caminho é exigente. Jesus no Evangelho, diante das multidões que o acompanhavam, certamente percebe que muitos do meio dessa multidão não abraçavam verdadeiramente a fé nele. Não acreditavam ou não professavam aquilo que ele estava ensinando. E por isso, Jesus, que não é um demagogo, que não é midiático para falar aquilo que o povo quer ouvir, mas Jesus é aquele que veio trazer a verdade, porque ele é verdade, mostra que para ser seu discípulo é preciso passar pelas exigências que o Evangelho de hoje nos apresenta. Ora, meus queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta 3 exigências. A primeira, Jesus diz: se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se nós olharmos para o texto original em grego, o evangelista usa um outro verbo, que não é desapegar, mas é odiar. Forte, né? Mas o que o evangelho quer dizer? Que nós temos que odiar a nossa família, os nossos pais? Ora, não foi Jesus que nos ensinou a via do amor? Quando nós olhamos para o Evangelho e vemos desapegar, significa desprezar aqueles que Deus nos deu como presente? Não. Mas quando nós olhamos para esta palavra no contexto bíblico, significa para nós, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos colocar tudo isso em segundo plano. Ora, Jesus fala num contexto em que aqueles que abraçavam a fé cristã eram deserdados de sua família. Deserdado. Eram rejeitados pela família. Jesus mostra, meus queridos, que até mesmo a nossa família não deve estar em primeiro plano na nossa vida, além daquilo que é de Deus. E olhando para a nossa realidade, para a nossa atualidade, para os nossos dias, quantos que utilizam da família como desculpa para não servir a Deus? Eu não vou à missa porque o meu marido não vai à missa. Eu não vou à missa porque os meus filhos não vão à missa, então eu vou ficar em casa.
Eu não ajudo mais a igreja porque a minha família é assim, assim, aquilo lá. Às vezes nós colocamos a nossa família como desculpa para não servir verdadeiramente a Jesus. E não se trata apenas do serviço à igreja, mas muitas vezes nós colocamos a nossa família como desculpas para a nossa falha na vida cristã. Eu não sou o melhor cristão porque acontece isso na minha família não colabora para isso. Ora, meus queridos, Jesus nos chama a atenção para nós, em primeiro lugar, colocar as coisas de Deus em primeiro plano. A segunda exigência se refere a nós mesmos, quando Jesus diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ora, se a primeira exigência se referia aos nossos, a segunda se refere a nós mesmos. Quantas vezes nós preferimos fazer a nossa vontade? Quantas vezes, meus queridos, nós damos como desculpa o nosso próprio bem-estar para não ser bom cristão, para não cumprir fielmente aquilo que Deus nos pede? Eu não vou à missa ao domingo porque o domingo é o dia que eu descanso. Pois bem, é o dia do descanso, sim, mas também é o dia do Senhor. E se você quer ser verdadeiro discípulo de Jesus, é nele que você deve buscar, é ele que você deve buscar, somente ele. É ele o nosso refúgio, é ele o nosso descanso, é ele que dá sentido à nossa existência, é ele que é a razão do nosso viver. E se nós não deixamos as nossas escolhas, os nossos desejos para trás, e não abraçamos em primeiro lugar a Deus, ora, que cristão que nós somos? Que discípulos nós somos? Para ser discípulo verdadeiro, é preciso ter a consciência de saber renunciar a si mesmo. E veja, meus queridos, Jesus não diz quem carrega a sua rosa na mão, quem carrega a sua flor na mão. Jesus diz quem não carrega a sua cruz. Jesus, diferente de muitos pregadores que nós temos na igreja, que anunciam um caminho de mar de rosa, anuncia o caminho da cruz. Os nossos sofrimentos não podem ser desculpas para nós ficarmos em casa. Não podem, de jeito nenhum. E olha que Jesus coloca: quem não caminha atrás de mim. E quantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, ou quer driblar a vontade de Deus? Senhor, eu faço isso, se o Senhor fizer isso. Com Deus não há troca, com Deus não há barganha. Ou a gente aceita a vontade de Deus, ou a gente se coloca atrás dele como discípulo, ou a gente é discípulo de nós mesmos, menos de Cristo. Por fim, Jesus coloca para nós a terceira exigência, para sermos verdadeiros discípulos. A primeira se refere à família, a segunda a nós mesmos, e a terceira aos bens materiais. Porque Jesus sabe, meus queridos, que os bens podem se tornar deuses na nossa vida. O que isso significa? Significa que nós corremos o risco de nos esforçar para ter tudo, mas não nos esforçamos para ser de Deus. Nos esforçamos, e é importante, para termos uma boa casa, um bom carro, e é importante termos uma boa conta bancária, e é importante, mas será que nós nos esforçamos da mesma forma para obter as coisas de Deus? Será que nós nos esforçamos para obter a salvação? São essas as exigências do caminho de Jesus. Jesus deixa claro para nós:
Em nenhum momento Ele disse que poderíamos fazer o que bem entendêssemos. Em nenhum momento Jesus disse que nós poderíamos fazer a nossa vontade, que o caminho dele seria um mar de rosa. Em nenhum momento. Jesus anuncia o caminho que nos leva à felicidade. Por mais que nós não consigamos compreender hoje, mas como um bom pai, Deus nos mostra que o melhor caminho é a vontade dele. Somos falhos, erramos, somos pequenos, e por isso tudo o que fazemos necessitamos da graça de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, para nos alimentar da palavra. E hoje, nós, primeiro domingo de setembro, nós no mês de setembro celebramos o mês da Bíblia no Brasil. Quantas vezes nossas Bíblias ficam debaixo de armário, nas gavetas, empoeirada, e nós nem sequer nos alimentamos desta palavra. Que nós então possamos buscar o verdadeiro sentido para a nossa existência, que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.